Olá meninas, tudo bom? Hoje é sexta-feira, dia 2 de abril de 2021. Hoje nós estamos no nosso segundo dia da 10ª caminhada de oração e nós estamos celebrando nesses dias 4 anos da graça e da misericórdia de Deus, que Ele tem nos reunido, nos convocado e nos ensinado algumas coisas nesses dias, né? Irmãs, o tema de hoje é o que o Pai está fazendo. Ontem nós falamos sobre que Deus está arando a terra, é tempo de arar a terra. Deus está fazendo isso em toda a terra, em toda a nação, e Ele está nos chamando para esse posicionamento de trabalhar com Ele em arar a terra do nosso coração, né? Arar a terra de áreas da nossa vida. E ontem eu recebi um vídeo, eu vou deixar aqui para vocês, foi muito bacana. Para mim foi uma confirmação de Deus de que nós estamos no caminho que Ele queria. E essa pessoa me mandou esse vídeo poucas horas depois que eu liberei o devocional, pouco tempo depois. Ela disse que estava trabalhando e quando ela olhou para fora, né, ela estava vendo o jardineiro e o jardineiro estava em uma parte da grama, ele estava revirando toda aquela grama. E ela disse que pensou, nossa, o cara está estragando toda a grama aqui, né? Mas ele provavelmente vai fazer algo ali naquele lugar e ele estava revirando toda aquela terra para fazer algo novo. E eu achei incrível, vou deixar aqui para vocês verem como que foi uma coincidência, né, sem tamanho. E ela logo em seguida ouvindo o devocional e ela disse que aí ela compreendeu o que estava acontecendo. Então Deus, Ele fala conosco e Ele usa tudo, né? Tudo fala. Então, irmãs, ontem nós entendemos isso, que o Pai está movendo, o Pai está arando toda a terra, o Pai está arando as nações, o Pai está fazendo muitas coisas. E hoje o tema é o que o Pai está fazendo. E hoje é sexta-feira santa, né? Não vou falar de Páscoa. Eu acho que a gente já conhece a história da Páscoa de frente para trás, de trás para frente. Nós estamos precisando viver realmente, viver mais aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente prega. Mas hoje eu vou falar de Jesus, né? Aquele filho que veio em um momento da humanidade onde Deus estava sacudindo a terra, arando a terra. Quando Jesus veio, foi num tempo desse, Ele estava sacudindo toda a terra. Jesus veio para nos ensinar sobre a filiação, para mostrar esse relacionamento com o Pai. E quando naquele tempo ali, quando Jesus veio, o Senhor sacudiu, como está sacudindo agora, as religiões, né? O Senhor sacudiu o próprio judaísmo, que é ali da onde veio a palavra dele. Todo o Antigo Testamento, Jesus veio, confrontou aqueles fariseus, aqueles que se dizem instruídos na lei, que achavam que estava servindo ao Senhor com toda excelência, né? Mas que precisavam ser arado aquela terra, que precisavam mudar algumas coisas, rever algumas coisas. E não está sendo diferente conosco, né, irmãs? O Senhor está fazendo isso em toda a terra. E nós precisamos entender o que o Pai está fazendo. Eu acho que para mim, essa é a minha oração desses dias. A caminhada de oração, talvez amanhã eu falo com mais detalhe, né, irmã? Porque eu tenho que liberar o que está no dia de hoje, mas a caminhada de oração, ela tem essa visão de formar filhos com caráter de verdade, filhos que comprometidos com o reino, filhos que querem transformação, filhos que querem crescer. A religião já não dá mais, irmã. Religião só não vai dar, sabe? Então, a gente tem que aproveitar esse momento, entender o que Deus está fazendo, entrar no mover, nos posicionar. E enquanto Ele ara toda a terra, toda a humanidade, nós, juntamente com Ele, trabalhamos fazendo a nossa parte, na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa, na nossa família, tá bom? Então é sobre isso que nós vamos falar. Olha, o tema de hoje é esse, o que o Pai está fazendo. O texto vai estar em João, capítulo 5. Vamos ler o versículo 17, o versículo 19 até o 21. Bom, Jesus tinha acabado de curar um paralítico e ele usa essa palavra, né? Eles começaram a questionar Jesus, que curou um paralítico no sábado. E Jesus usa essa palavra aqui no versículo 17. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também.
Agora vamos para o versículo 19. Então, esse texto aqui está dizendo assim, Jesus explica a sua missão. Então vamos lá. Jesus disse assim: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhante o faz. Porque o Pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que esta mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem crê. Olha, eu amo essa palavra. O Deus poderoso, Jesus Cristo, Deus encarnado, Filho de Deus, ele disse: eu não posso fazer nada de mim mesmo se eu não ver o que o Pai está fazendo. Jesus disse: eu trabalho até agora porque meu Pai também está trabalhando. Então, quando eu entendi essa palavra, irmãs, que precisamos viver e fazer conforme o que o Pai está fazendo. O que o Pai está fazendo? Esse é o tema de hoje. O que o Pai está fazendo? Né? Então, Jesus, quando ele veio na Terra nesse momento crucial para a humanidade, e aqui está dizendo nesse texto que Jesus está explicando a sua missão. Ninguém, irmãs, na Terra pode explicar para a gente o que o Pai está fazendo. O que temos é filhos que têm fome e sede de buscar, como eu, como outras pessoas, como outros pastores, outros homens e mulheres de Deus que estão cavucando a terra junto com o Senhor e dizendo: Pai, o que o Senhor está fazendo? Porque Deus mexeu com todo mundo, Deus parou todo mundo. E eu quero motivar vocês nesses dias, nesses 10 dias, a começar de hoje, a olhar para o nosso coração e a mudar a nossa oração e dizer: Pai, o que o Senhor está fazendo? Porque o próprio Filho disse: eu não posso fazer nada de mim mesmo. Mais para frente nós vamos ter outros temas, porque eu vejo que Deus está, até as armas, nossa, Deus mexeu, irmãs. Eu não sei se vocês sabem, bom para vocês, depois vocês podem até compartilhar comigo, mas é um tempo que parece que a gente não sabe o que orar, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe o que dizer, a gente não sabe o que seguir. É um tempo que Deus parou tudo. Eu não estou dizendo que eu estou perdida, né? Estou dizendo que Ele parou tudo, Ele sacudiu tudo para a gente entender e voltar os olhos para Ele. E a minha oração já tem mais de alguns anos já que eu entendi isso. Que eu falei: epa, eu não posso mais sair fazendo o que eu quero, na força que eu quero, do jeito que eu acho que eu quero. O que o Senhor está fazendo? O que o Senhor está fazendo? Sabe, irmãs, quando você fica doente, gripada, fica doente de alguma forma, e de repente você não pode fazer mais nada. A única coisa que você pode fazer é crer, é aquietar o seu coração. E às vezes, talvez nesse momento, a gente pergunta: o que o Senhor está fazendo? O que o Senhor quer que eu faça? E naqueles dias de que a gente fica doente, é viver um dia após o outro, né? Não tem muito o que fazer. A gente vai ter que abrir mão das nossas vontades, a gente tem que abrir mão das nossas atividades, a gente tem que abrir mão, se você era uma mulher muito dinâmica, muito para frente, você vai ter que abrir mão até que você se restabeleça. Então, nesses dias, eu entendo isso, que Deus está nos chamando a quietar e buscar a oração. Nossa oração é o que o Senhor está fazendo. Então, Jesus deixou esse exemplo aqui para nós, irmãs, que Ele disse: eu não faço nada que eu não vejo o meu Pai fazer. Versículo 19, né, do capítulo 5 de João. E Ele fala: porque somente aquilo que eu vejo o Pai fazer é que eu faço. E Ele fala assim também que o Senhor mostra para o Filho as obras que Ele está fazendo. E que Ele mostra obras ainda maiores para que a gente se torne para que a gente se maravilheis. Deixa eu ler de novo aqui, ó. Porque o Pai ama o Filho
e este lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Deus está querendo mostrar para nós, mostrar para a terra, mostrar para a humanidade, mostrar para aqueles que querem ver obras maiores. Está tudo parecendo um caos, mas aqueles que são filhos, Deus está à procura de filhos que querem saber o que o Pai está fazendo, quer saber o que está no coração do Pai. Sabe, irmãs, eu falo muito do tema que o mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus, e esses filhos vão ser essas pessoas com o coração voltado a saber o que o Pai está fazendo. Comece a buscar isso, irmãs, comece a orar desta forma, diante da sua vida, diante do seu coração, diante das dificuldades, diante de uma luta. Pai, o que o Senhor está fazendo? Deus está nos chamando a ser esse filho que vai escutar a sua voz, que vai obedecer e que vai ter confiança. Porque Jesus, quando ele viu tudo que o Pai estava fazendo, ele teve que ter confiança. Né? Quando ele está ali na cruz, como nós celebramos esse final de semana a Páscoa, quando ele está ali na cruz, ele diz: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas contudo faça a tua vontade. Nós estamos sendo convidados, irmãs, nesses dias, a viver realmente o que a gente prega. Nós estamos sendo provados. Ontem eu disse isso, que o Senhor está sacudindo, né, toda a terra, e nós estamos sendo provados no nosso caráter, na nossa fé, na nossa perseverança, no nosso coração. Tem vindo tanta coisa no nosso coração. Irmãs, quantas de nós que achávamos que estávamos cheios de fé e de repente, quando tudo começou, a gente viu que a gente é temerosa, que a gente teme, que a gente não tem... Não estou dizendo que a gente não é humana por isso, lógico que a gente tem esses sentimentos. Eu estou dizendo que o Senhor está nos mostrando que a nossa fé não estava tão firmada como nós achávamos que estava, que o nosso coração não estava tão firme como estava. Os corações têm tremido, os joelhos têm batido, a esperança tem enfraquecido muitas vezes, e Deus está nos provando a nossa perseverança, deixando vir à tona algumas coisas do nosso coração, alguns medos, né? Para que a gente possa, junto com Ele, deixar Ele trabalhar, para Ele nos reerguer. Vamos ler agora, irmãs, João capítulo 14, no versículo 11, João capítulo 14, versículo 11, versículo 11 e 31. Crede que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará também as obras que eu faço, e as outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Aí agora vamos para o 31. Contudo, assim procede que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que eu faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos e vamos-nos daqui. Isso foi nos momentos ali, né, que o Senhor estava ensinando os discípulos, e Ele disse, nesse versículo 31, é necessário que o mundo saiba que eu amo o Pai e que eu faço conforme o Pai me ordenou. Então, nesses dias, Deus está chamando uma geração de filhos que vai dizer, como Jesus: o mundo precisa ver. O mundo precisa ver, irmãs, que nós seguimos a Jesus de verdade. O cristianismo está sendo apurado, né? Está sendo purificado. O cristianismo está passando como um vinho que está sendo purificado, né? Apurado para ficar um vinho puro, né? Está passando pelo fogo para ficar um ouro purificado. Nós estamos sendo purificados, irmãs. Nós estamos
nós estamos sendo peneirados. E nós vamos precisar conhecer esse Pai. Caminhada de oração já está na 10ª caminhada que eu faço. Essa está sendo curtinha. Parece que o Senhor está dando pequenas porções nos últimos tempos. Antes eu demorava a fazer e fazia ela mais longa. Dessa vez o Senhor está dando porções curtas e cada vez mais profunda, porque chegou o tempo de filhos. Filhos são diferentes de servo, irmão. Filho é diferente de trabalhador. Filho é diferente de companheiro. Filho é diferente de amigo só. Deus está levantando uma geração de filhos. E esses filhos precisam entender o que o Pai está fazendo. Que nesses dias a nossa oração seja: Pai, o que o Senhor está fazendo? Porque Jesus disse que o Pai ia falar conosco. O Pai ia nos dizer o que Ele está fazendo. E quando Ele nos disser o que Ele está fazendo, irmãs, nós vamos ter que confiar e trabalhar junto com Ele. Qual é a minha parte? Né? Nesses dias que eu estou falando da caminhada de oração, qual é a sua parte? Revirar as terras do seu coração. Como eu disse ontem, a parábola do semeador, né, da semente ali nos corações, a gente lê e acha tão... o coração tinha espinho, o coração estava com a terra dura, o coração estava sem muita terra, mas a terra é do seu coração. Então nós temos que cavar essa terra. Nós temos que arar essa terra. Não dá mais para a gente aceitar. A sementinha não cresceu porque tinha pouca terrinha, porque a terrinha estava durinha. Não, vai ter que crescer. Nós vamos ter que dar fruto, nós vamos ter que transformar a nossa vida. E por onde eu começo? Começa se posicionando. Pai, o Senhor está fazendo algo em toda a terra. Eis-me aqui, eu não sei o que o Senhor está fazendo, eu me rendo. Como Jesus se rendeu à sua vontade. Jesus fez isso numa sexta-feira santa de mais de 2000 anos atrás, irmãs. Eu me rendo, eu me entrego, porque eu faço o que eu vejo o meu Pai fazer. O Senhor está parando todas as coisas, o Senhor está parando os homens, os grandes homens, o Senhor está confundindo tudo. Porque Ele está chamando filhos que faz o que o Pai faz. Nós temos que caminhar num compasso com esse Deus, irmãs. Chegou esse momento. Se você realmente tem fé, se você realmente quer Deus, se você realmente deseja algo mais, vamos entrar neste novo tempo de fé. Deus está levantando vários ministérios, né? Deus está surgindo vários ministérios que não apareceu antes, mas pessoas que estão com o coração mais sincero, que está buscando, que está se esforçando em fazer o que o Pai está fazendo. Vamos olhar para isso, irmão. Vamos deixar aquilo que já não é mais, aquilo que já não dá mais fruto, aquilo que já virou, como era ali na época de Jesus, aquilo que virou já religião, como foi com os fariseus, né, e com os outros. Bom, vamos ler aqui Jó capítulo 9. Jó capítulo 9, no versículo 6, fala assim: quem é esse que move a terra e a tira do seu lugar? Ele move a terra de forma que ele move ela do lugar, cujas colunas se estremecem. Quem fala ao sol e este não sai, e sela as estrelas. Quem sozinho estendeu os céus e anda sobre os altos do mar. Quem é esse? Né? Deixa eu ler esse versículo 10. Quem faz coisas grandes que não pode esquadrinhar, e maravilha das que não se pode contar. Eis que ele passa por mim e eu não vejo. Segue perante mim e eu não percebo. Quem é esse? Quem é esse? É o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. E nós estamos vivendo um tempo que... Quem impedirá o agir de Deus, irmãs? Quem? Quem vai parar a mão do Todo-Poderoso? Às vezes eu fico olhando uma geração de crente que acha que são os filhinhos queridinhos que vai conseguir parar o que Deus está determinando. Há momentos que talvez a nossa oração, o nosso clamor possa mudar, mas quando Deus está trazendo juízo,
Ninguém pode parar a mão do Todo-Poderoso. A única coisa que cabe a nós é submeter à vontade dele e dizer: Pai, o que o Senhor está fazendo? E o que eu posso fazer junto? Além, claro, de limpar meu coração, de me arrepender, de clamar, de fortalecer meus irmãos. Então Deus está à procura de filhos que vai viver dessa maneira. Filhos que entendem e desejam entender o que o Pai está fazendo. Acabou o tempo desse negócio de filho egoísta, que só chega perto do pai para os seus próprios interesses. O que vai fazer a diferença nessa terra, nesses dias, são os filhos que têm a mente e o coração voltado para o que o Pai está fazendo. Todos os dias, quando a gente acordar, não é os meus planos, os meus sonhos e as minhas conquistas, é o que o Pai está fazendo. O que eu posso fazer hoje, Pai? O que o Senhor tem para mim fazer hoje junto com o Senhor? Vamos ler para terminar Salmo 46. E essa seja a nossa oração nesses dias, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemão. Bramam as nações, os reinos se abalam, mas ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até o confim do mundo. Ele quebra o arco, ele despedaça a lança, ele queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãs, nós precisamos nesse dia, além de nos render e dizer: Pai, o que o Senhor está fazendo, a gente precisa louvar esse Deus Todo-Poderoso. Só um filho que entende a grandeza do Pai é que pode louvar e se render. Foi isso que Jesus fez quando ele se entregou na cruz. Ele louvou, ele deu o maior ato de louvor, de gratidão, né? E ele, em toda a terra, reconheceu ali aquele sacrifício. Então, nesses dias, vamos louvar ao nosso Deus. Tire os olhos do medo. Aqui está dizendo, né? Vinde, contemplai as obras. Ele põe fim na guerra quando ele quiser. Ele vai pôr fim naquilo que está sendo, no que nós estamos vendo e vivendo, mas enquanto isso, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, versículo 10 do capítulo 46 do Salmo. Eu sou exaltado entre as nações. O Senhor dos Exércitos está conosco, Ele é o nosso refúgio. Vamos louvá-lo, vamos engrandecê-lo, vamos conhecê-lo e prosseguir em conhecer a Ele. Como que você está, irmãs, nesses dias? O que você percebeu nesse tempo? Né? O que você precisa se posicionar? O que você está sentindo de Deus que você precisa se posicionar? O que você está sentindo do Senhor que você precisa mexer em algumas terras que estavam paradas? Limpar aqueles entulhos que eu disse ontem, de lugares que era já para ser lugares férteis, lugares prósperos na sua vida. Porque se esses lugares tivessem sido edificados antes, talvez neste momento de dificuldade agora a gente não estaria tão abalado, né? A gente teria ali o que comer daquelas árvores que a gente plantou antes. A gente teria lugar de repouso no Senhor. Então Deus está nos dando a chance, irmãs, de viver coisas grandes. E quando eu falo coisas grandes, não é
acabar a pandemia e voltarmos a ter paz e ficar tudo bem. Não é só isso. Lógico que Deus quer isso, irmã. Deus não quer caos. Se Deus está permitindo é porque Ele está trazendo juízo, como eu falei ontem, de toda a sujeira que está na humanidade. A humanidade chegou num ponto que a taça de Deus está derramando de tanta iniquidade, né? Nós temos ouvido coisas assim absurda, gritante. O mundo perdeu o senso do que é certo, do que é errado. E como nós estamos na Terra, a gente acaba também se contaminando. Então essa é a palavra que eu tenho para hoje, para a gente meditar nisso, o que o Pai está fazendo. E entender que Jesus, como modelo de filho, como exemplo, como veio nos salvar e nos restaurar o nosso relacionamento de filho com o Pai, a gente tem que ser imitadores de Cristo. E esse era o viver de Jesus. Se você ler os evangelhos, você vai entender. Esse era o viver dele, que o Pai está fazendo. Quando o Pai dizia, passe por aquela cidade, porque eu tenho uma mulher ali para você conversar, que era a mulher samaritana, Jesus ia. Quando Deus dizia para Jesus, agora é hora de orar, Jesus ia. Agora é hora de você deitar e dormir, descansar um pouco, Jesus ia. Agora é hora de se alimentar, Jesus fazia. Agora é hora de você visitar os seus amigos, de você ter comunhão, Jesus fazia. Deus está chamando-nos para ser filho que ouve e caminha junto com o que o Pai está fazendo. Sempre foi assim, irmãs. Esse era o plano perfeito do Senhor, quando nós lemos lá em Gênesis ontem, quando Deus criou o jardim. O plano era que e Deus falou para o homem, eu coloquei o homem no jardim para cultivar e guardar aquele jardim. O plano era, vamos trabalhar junto, meu filho, nesse jardim, né? Eu vou vir aqui na viração do dia, eu vou te dar as direções, mas a gente acabou se afastando, a gente vai se afastando. E eu falo de mim, irmã, eu estou aqui com vocês buscando realinhar meu coração, realinhar. Esse ano de 2020 o Senhor parou toda a terra. Parou todas as nossas vidas, mas 2021, no meu coração, eu disse, Pai, eu vou parar por mim mesma, eu quero estar diante do Senhor. Esse parar que eu estou dizendo não é ficar sem fazer nada, né? É dizer, Senhor, eu não me importo se a minha vida parar mais um ano por causa de alguma coisa, mas eu quero dedicá-la ao Senhor, para que o Senhor faça aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Me resigna, me coloca de novo como o Senhor quer. E esse é o desejo do meu coração para nós, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tenham um bom final de semana, que o Espírito Santo nos desperte para que nós venhamos ser filhos que queira compreender o que o Pai está fazendo. Ele está fazendo grandes coisas, tá bom? Vamos orar? Senhor, obrigada por esse dia, Pai. Obrigada pelas tuas filhas, obrigada, Pai, por essa mais uma Páscoa que vai trazer no nosso coração esse renovo da aliança. Pai, coloque o sangue do Cordeiro nos umbrais da nossa casa. Nos livra, Pai, do mal. Fortalece o nosso coração, entra com socorro. Mas que o mais importante, que nessa Páscoa nós venhamos meditar e renovar a nossa aliança com o Senhor. E querer e desejar ser filhos que queira trabalhar junto com o Senhor. Não mais as nossas obras, Senhor. Não mais o que nós achamos que é certo ou errado, mas aquilo que o Pai está fazendo. Que nós venhamos seguir o exemplo do nosso irmão mais velho, Jesus, que disse, eu faço o que eu vejo o Pai fazer. Nos dê um bom final de semana. Fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Não deixe de ouvir o louvor, tá bom, irmãs? Um beijo, fiquem com Deus.